Olá, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? É um prazer mais uma vez estar diante de vocês. É um privilégio poder entrar na sua casa, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem gerado em nosso coração. Nesses dias em que muitos tiveram que se afastar da comunhão, este foi um canal, foi uma ferramenta, foi um instrumento que o Senhor nos deu para conseguirmos, de uma maneira ou de outra, estarmos próximos uns dos outros. Então, não se deixe enganar, não se deixe roubar, não se deixe distrair. Separe este tempo, preste um culto ao Senhor. Não assista essa mensagem apenas. Não se distraia como uma programação qualquer. Separe esse tempo para ouvir a voz de Deus, para entender, para tentar compreender aquilo que Ele quer falar com você, aquilo que Ele quer falar comigo, aquilo que Ele quer falar conosco. Através da tecnologia, essa mensagem tem ido além das nossas fronteiras. Então, muitas pessoas que não fazem parte da nossa comunhão, da nossa congregação local, estão sendo alcançadas por esses vídeos. Então, a minha oração, o desejo do meu coração é que você seja abençoado com essa palavra, que você seja impactado com essa palavra e, principalmente, que você seja transformado, porque esse é o maior objetivo da palavra de Deus, nos transformar, para que de fé em fé, de glória em glória, conforme a renovação do nosso entendimento, nós vamos a cada dia que passa, nos tornando conforme a imagem e conforme a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com você mais um pouquinho sobre a vida de Davi. Há umas semanas atrás, eu ministrei sobre o pecado de Davi. E ali nós falamos que o adultério, que é tão falado sobre a vida dele, que o assassinato cometido não foi o início de tudo. Ali eu disse para vocês que a negligência de Davi gerou a cobiça e que a cobiça de Davi gerou o adultério. O adultério gerou a mentira gerou a dissimulação gerou a manipulação gerou o medo e o medo gerou a morte. Conforme está escrito, um abismo chama outro abismo, e Davi foi a cada ação tentando encobrir o seu pecado inicial, ele foi se aprofundando. E hoje eu quero dar ênfase a uma outra fase da vida de Davi. Eu quero falar sobre a restauração da alegria perdida, que é o clamor dele no Salmo 51, onde ele clama com todas as suas forças, pedindo ao Senhor para lhe devolver a alegria da sua salvação. Mas antes eu quero introduzir você a esse contexto. Por isso eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 11, eu vou ler com você somente o início, mas eu recomendo que você depois leia o capítulo 11 inteiro e o capítulo 12 inteiro, que você vai entender o contexto a qual eu vou mencionar, a qual eu vou citar, para construir juntamente com você um entendimento. 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O texto deixa bem claro que era tempo onde os reis saíam às guerras. Era tempo onde os reis davam uma resposta a um comando
e juntamente com seus exércitos, eles iam à guerra. Mas o texto deixa bem claro que Davi ficou. E porque Davi ficou, ele ficou fora do propósito de Deus, ele saiu da vontade de Deus, ele ficou desconexo com o tempo de Deus. E é sobre isso que eu quero, juntamente com você, despertar o nosso entendimento. Porque muitas vezes nós lemos Eclesiastes, quando Salomão fala sobre o tempo, e ele fala que há um tempo e um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Só que ler o que está escrito, sem ter o coração de Deus, sem ter a interação com o Espírito Santo, você caminha a seu bel prazer, a fazer aquilo que você quer, aquilo que você acha ou aquilo que você pensa. E muitas vezes você está fazendo a coisa certa no tempo errado. Muitas vezes você está fazendo algo com a motivação errada ou com a motivação equivocada. Ou, como Davi, você está negligenciando algo que você devia fazer. Por conta de ficar quando não deveria ficar. A história, segundo o livro de Samuel, no capítulo 11, no capítulo 12, deixa claro que Davi ele foi negligente. E porque ele foi negligente com o Senhor, ele ficou, e porque ele ficou, ele cobiçou, e porque ele cobiçou, ele adulterou. E quando ele adultera, ele mente, e quando mente, ele se torna um dissimulado, e quando ele se torna um dissimulado, ele começa a manipular. E ali começa toda uma destruição sobre a vida de Davi. A Bíblia no capítulo 12 diz que ele foi confrontado pelo profeta Natã, e nesse confronto ele foi desmascarado. Porém, Davi, um homem segundo o coração de Deus, conforme o testemunho do próprio Senhor, quando confrontado, ele se prostrou, arrependido diante do Senhor, e o profeta Natã diz que aquele pecado não foi para a morte porque o Senhor tinha transpassado esse pecado. Mas aquilo que ele fez no oculto aconteceria com ele à luz do sol. E ali as consequências do pecado de Davi o alcançaram. Houve destruição em sua família, houve desonra em sua família, a espada nunca mais se afastou do seu reinado. Tudo isso porque ele andou desassociado do tempo de Deus. Ele se desconectou do tempo de Deus. Ele se tornou arrogante, ele se tornou soberbo. Talvez por suas muitas vitórias, talvez por suas muitas guerras onde ele se sobressaiu, onde ele contou com o favor de Deus. Não importa o como, não importa o porquê. O que fica claro para nós é que era um tempo onde os reis saíam para a guerra e Davi ficou. Neste ficar, ele deu ouvido a outras vozes, ele deu ouvido à sua carne. Por isso eu digo para você com todo o meu entendimento que o pecado de Davi não foi o adultério propriamente dito, mas sim estar fora do propósito para ele. Como eu tenho falado com vocês, como eu tenho falado na igreja, a gente tem dado muita atenção para pecados não nominais. Porque quando eu trato com você sobre pecados nominais, a gente consegue pensar rápido. A gente consegue rapidamente chegar à conclusão sobre adultério, sobre o assassinato, sobre o roubo. São pecados que acendem uma luz muito grande. Mas estar desconexo do propósito de Deus. Muitos andam e não percebem. Muitos estão caminhando na força do seu próprio braço e não percebem. Muitos estão fazendo a sua própria vontade e não percebem. Porque colocam um versículo, colocam um texto bíblico e dizem que estão fazendo a vontade de Deus. Por isso que o ato de examinar cada um a si mesmo é um dos atos mais apropriados para nós que professamos a fé em Cristo Jesus.
Não existe uma vida saudável, não existe uma vida em Deus sadia sem um exame à luz da palavra de Deus. E esse exame não é para trazer condenação, não era para trazer acusação para nós. É um exame onde, conforme a luz de Cristo é iluminada em nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos os nossos pecados e damos uma resposta em arrependimento e fé. No Salmo 32, diz assim: que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu preserva-me da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Somente até aqui. E agora você pula e vai para o versículo final do Salmo 32, o verso 11 diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente, todos os que sois retos de coração. Davi, no Salmo 51, que eu quero que você abra também, ele compõe mais uma canção de arrependimento, ele compõe mais uma canção onde ele clama ao Senhor para perdoar os seus pecados, para transpassar as suas transgressões e para arrancar dele a sua iniquidade. É um pedido de quem conhece o coração de Deus, é um pedido de quem já andou muito próximo ao Senhor. E conforme a própria sentença liberada pelo profeta Natan, ele fala que ele não morreria, que aquele pecado o Senhor transpassaria e de acordo com o arrependimento dele o Senhor perdoaria. Mas no Salmo 32 nos dá uma direção que aponta, porque algum tempo se passou. Enquanto este pecado não foi confessado, enquanto a luz do Senhor não veio sobre ele, e ele confessou a sua maldade, a maldade do seu pecado, ele fala de dores e fala de perda de alegria. E é sobre essa ênfase que eu quero compartilhar com você. Abra comigo no Salmo 51, por favor. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faça-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o seu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. E os pecadores a ti se converterão. Essa oração
de Davi é uma das orações mais conhecidas que tem na Bíblia. Eu creio que quase todo aquele que se pegou distante de Deus, quase todo aquele que se separou de Deus por conta dos seus pecados, por conta de suas transgressões e por conta de suas iniquidades, um dia leu esse salmo e foi pego por a palavra de Deus. Deus é um Deus misericordioso, compassivo, que quer te perdoar, que quer te trazer para mais perto dele, que quer fazer com que você viva e desfrute da alegria da sua salvação. E muitas vezes nós não damos atenção devida a essa questão da alegria. Muitas vezes por conta de um ritual religioso, por conta da nossa correria do dia a dia, por conta de muitas distrações, nós não percebemos que seguimos em Deus, até pedimos perdão a Ele, mas não encontramos mais o prazer no Senhor, não encontramos mais o prazer no Evangelho, não encontramos mais o prazer na Sua palavra. Isso eu preciso deixar claro para você, porque quem não se alegra em Deus, buscará alegria em qualquer lugar ou em qualquer coisa, porque foi para a alegria que o Senhor nos fez. A palavra dele diz que a alegria dele é a nossa força. O apóstolo Paulo, ele diz, alegrem-se. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. E eu quero dizer para você hoje, alegre-se, meu irmão, alegre-se, minha irmã. Se necessário for, se há dentro de você, se o Espírito Santo tem constrangido você nos últimos tempos ao arrependimento, não retenha mais este tempo, não tarde em se arrepender, mas também não tarde em buscar e clamar para o Senhor te devolver a alegria da sua salvação. Porque quando a alegria da salvação lhe for devolvida, você vai conseguir se examinar até com uma nova ótica. Você vai se lembrar, conforme dito em Apocalipse, o que eu tenho contra ti é que deixaste o teu primeiro amor. Porém, o conselho é, lembra-te, pois, de onde caíste, volte e pratique as primeiras obras. Lembra-te, pois, onde caíste, volte e pratica as primeiras obras. Nas cartas de Apocalipse também tem aquele que o Senhor fala, o que eu tenho contra ti é que tu não é quente e nem frio, tu és morno. E porque tu és morno, está a ponto de ser vomitado da minha boca. E o Senhor está falando sobre a mediocridade que é sobre a vida de muitos, sobre a vida de uma igreja, sobre a vida de um povo. E quando pensamos em mediocridade, nós não pensamos em comparação um com os outros. Ele está falando de mim, ele está falando de você, ele está falando de um povo que está andando abaixo da sua medida, que está fluindo abaixo da sua medida, que está cada dia mais se esfriando. E porque está se esfriando, está se acomodando, está na zona de conforto, e porque está na zona de conforto, o Evangelho já não mais te incendeia, você já não tem mais paixão, você já não tem mais prazer pela palavra do Senhor, você já não tem paixão pela comunhão, prazer pela comunhão, prazer por aqueles que estão perdidos, em buscar aqueles que estão perdidos. Só que nós não nos examinamos, porque a alegria sumiu, porque a alegria do Senhor foi embora. Então nós buscamos na distração alegria a qualquer custo, e não percebemos que a nossa atenção ela é disputada, e porque ela é tão disputada, ela vai nos tomando tempo, ela vai nos dando serviço. Parece que nós estamos vivendo aquele tempo no Egito, onde o trabalho foi aumentado para que o povo não louvasse, para que o povo não buscasse ao Senhor. Você mais não consegue encontrar alegria no seu casamento, você não consegue encontrar alegria na sua família, você não consegue encontrar alegria nas coisas simples. Muitas vezes você está se perdendo na tecnologia, está sendo roubado, literalmente, por um aparelho,
de celular. O mesmo aparelho que tem a capacidade de ser bênção na sua vida, de levar e de conduzir essa mensagem até você, ele te toma horas e horas e horas. E muitas vezes horas que você fala diante do Senhor que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ler, que não tem tempo para meditar, que não tem tempo para comunhão e que não tem tempo nem para a sua família. A mesa com amigos, a mesa com irmãos, a mesa com a família, com o celular na mão, sendo roubado, sendo privado da comunhão, dando atenção àquele que está longe e negando atenção àquele que está à sua frente. Se isso não é uma obra maligna, meu irmão, nós não sabemos o que é. Nós esperamos Satanás com chifrinhos, com rabo, e não percebemos na sutileza dos seus ataques o quanto ele tem roubado, tem destruído as nossas famílias, tem destruído a nossa comunhão com o Senhor por conta de tantas distrações. E por conta disso nós vamos caindo no ciclo vicioso do pecado. E aí chegamos a um tempo, conforme que está em Eclesiastes 3, que Salomão fala, vaidades da vaidades, porque tudo debaixo do sol é vaidade. Eu gosto de citar, já citei algumas vezes, a história de alguns famosos, homens que se tornaram estrelas, que se tornaram popstar, homens que ficaram famosos, que não eram e se tornaram, seja por conta do seu talento, ou pessoas que receberam dons de Deus, que cantam maravilhosamente, alcançam o sucesso, e neste sucesso eles começam a ter supostamente muitos amigos, e nesses supostamente muitos amigos eles começam a beber muito, a se frustrar muito, a se drogar muito, começa a promover festas, mais festas e mais festas, até que um dia eles se descobrem sozinhos no meio da multidão, até que um dia eles se descobrem mesmo junto a tantas pessoas, como que nada daquilo faz sentido, e ali se afundam ou se afundaram cada vez mais nas drogas, em orgias, e foram perdendo a sua alegria, e foram perdendo a sua alegria, e foram perdendo a sua alegria, até que perderam o sentido da vida. E muitas vezes quando nós falamos de famosos, a gente pensa que é só com eles que alcançam, que acontece isso. Não, acontece com qualquer um que perde a alegria da sua salvação, porque você vai buscar alegria onde não tem alegria, onde o gozo é passageiro, onde o gozo não é permanente. E eu não estou falando sobre você viver uma vida triste, pelo contrário, eu estou falando de você desfrutar de uma alegria plena, estou falando de você desfrutar de uma alegria soberana, eu estou falando de você se alegrar naquilo que tem prazer para você e que tem prazer no Senhor. Porque esse foi o pedido de Davi. Torna, Senhor, a me dar aquilo que eu já experimentei em Ti. Torna-me dar, Senhor, o prazer de estar contigo. Torna-me dar o prazer de meditar na sua lei. Torna-me dar o prazer de estar na intimidade da oração. Torna-me dar o prazer de estar na comunhão do santo. Torna-me dar o prazer de estar reunido em família, em desfrutar da minha casa, em desfrutar dos bens que o Senhor tem me feito. Que este seja o seu clamor, meu irmão. Que este seja o meu clamor. Que este seja o clamor da igreja nesses dias, para que o Senhor venha nos devolver a alegria da nossa salvação. Isso porque nós nos apresentamos a Ele em arrependimento, clamando, para que nós possamos ter novamente ouvidos para ouvir e olhos para ver, e se necessário for, conforme o conselho de Jesus àquela igreja, é lembrar do lugar onde caímos e voltarmos a praticar as primeiras obras, para que nós possamos sair do lugar de mornidão, para que nós possamos sair de um lugar de mediocridade. Eu quero deixar essa mensagem com você, meu irmão, que você venha buscar desesperadamente um lugar de conhecimento, de entendimento no Senhor. Lembre-se que a sua atenção, ela é muito disputada, ela é muito valiosa. Veja quantas distrações está diante de você.
Eu tenho dito que a distração está por distraída, assim como o distraído está para a distração. Eles se complementam. E ali, sem perceber, nós vamos caindo como se fosse uma teia de aranha e vamos nos enrolando no novelo do pecado. E muitas vezes não são pecados gritantes. Não é um adultério, não é um assassinato, não é roubo, mas é algo que está te tirando do propósito, que está te tirando da presença. E caminhar desfocado da palavra do Senhor, e caminhar desfocado do tempo e do modo, desalinhado completamente com aquilo que o Senhor está fazendo, tem sido a causa da maior depressão em nosso meio, tem sido a causa do maior cansaço em nosso meio, tem sido a causa das maiores confusões em nosso meio. São muitas vozes que falam por aí. Você escuta a voz da sua alma, você escuta a voz das acusações, você escuta a voz dos seus desejos, mas você não se aquieta, você não para, você não se concentra, você não se rende para ouvir a voz daquele que te amou primeiro, daquele que te ama, daquele que começou uma boa obra em você. Por isso, ao ouvir essa palavra, meu irmão, se há pecado, que você venha confessar, venha abandonar e deixar. É um tempo que está diante de nós. Eu tenho dito que os dias são difíceis, os dias são maus, mas também são dias apropriados para aqueles homens e para aquelas mulheres que vão se colocar à disposição do Senhor para o amar, para o servir, para o louvar. Isso nas coisas simples. Permita Deus ser Deus através da sua vida. Permita Deus amar através da sua vida. Permita Deus servir através da sua vida. Permita Deus abraçar através da sua vida. Permita Deus ser provisão através da sua vida. Permita Deus ser cura através da sua vida. Permita que Deus venha a alcançar o perdido através da sua vida. Porque você vai desfrutar da alegria do Senhor, porque você vai desfrutar da comunhão da Trindade, porque você vai desfrutar do coração do Senhor, para que você venha receber o testemunho. Veja, o meu servo, bom e fiel, amado, ao qual eu tenho prazer. O testemunho que foi dado a Jesus está disponível aos filhos. Quando ele mesmo diz que vai ao Pai, mas ele fala sobre o servo dele, fala: onde eu estiver, lá estará também o meu servo. E se esse servo estiver comigo, o meu Pai o honrará. É um tempo, meu irmão, de voltarmos os nossos ouvidos, de voltarmos os nossos olhos às coisas simples. E não existe nada mais simples do que estar na comunhão dos seus familiares, sem ser roubado por aquilo que não lhe acrescenta nada. Você está trocando a sua família. Você está trocando um tempo com Deus por distração. Isso por quê? Porque a alegria foi roubada, ou a alegria você perdeu em algum lugar, em algum dia, e não percebeu que está caminhando sem essa alegria no Senhor, sem a alegria da sua salvação. E por não perceber que está caminhando sem a alegria da sua salvação, você está constantemente se distraindo, buscando alegrar a sua alma, buscando alegrar a sua carne, buscando dar emoção a você, e nada disso você tem encontrado. Ou encontra e desfruta de prazeres passageiros. É como um drogado que se droga e precisa de drogar para se manter alegre, porque quando ele está sem a droga, ele encontra e entra num lugar de depressão. Mas você não precisa disso, meu irmão, você não precisa disso, minha irmã. Você precisa do Senhor, você precisa do seu amor, você precisa da sua sabedoria, você precisa da sua graça, você precisa ser, em essência, a imagem e semelhança restaurada novamente. E aí você vai se alegrar nas pequenas coisas, na simplicidade do Evangelho, na simplicidade do amor de Deus.
E na extravagância do amor de Deus, você vai amar, abraçar, servir, cooperar, ofertar, se doar para Ele e para aqueles que Ele ama. Este é o desejo do meu coração para você essa noite, meu irmão. Que ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo te conduza a um lugar de arrependimento, que o Espírito Santo te conduza a um lugar de contemplação, que Ele te lembre de lugares que você já andou em Deus, e que Ele te gere saudade, e que Ele te gere uma paixão, e que Ele te gere amor pelo Senhor, amor por Sua palavra, amor pelos seus filhos. E aí você vai fazer o caminho de volta e voltar a praticar as primeiras obras. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos, minha irmã. Eu quero orar junto com você. Senhor, eu quero te louvar, eu quero declarar a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar, Pai, que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso. E quero dizer a eles, conforme o apóstolo Paulo disse, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Mais uma vez eu vos digo, alegrem-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, Senhor, nós queremos clamar conforme o salmista clamou. Devolve-nos, Senhor, a alegria da nossa salvação. Devolve-nos, Senhor, a alegria da nossa salvação. Devolve, Senhor, o prazer de fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Devolve-nos, Senhor, o prazer de estar com aqueles que o Senhor quer estar. De amar, Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados por Ti, Senhor. Gere paixão em nossos corações, ó Pai. Gere paixão em nossos corações, ó Pai. Nos atrai, Espírito Santo, para um lugar de intimidade. Nos atrai, Espírito Santo, para mais perto de Ti. Nós clamamos, nós reconhecemos as nossas fraquezas, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda em nossas fraquezas. Então hoje nós confessamos a fraqueza do acomodismo, hoje nós confessamos a fraqueza da mediocridade, hoje nós confessamos o engano a qual tem nos aprisionado, Senhor. Nós não queremos, Pai, andar no piloto automático. Nós não queremos, Senhor, ficar à sombra, na beira do caminho. Nós não queremos ser multidão, nós queremos ser discípulos, Pai. Nós queremos ir após Ti, andar conforme as Tuas pegadas. Nós queremos o fruto do Espírito Santo frutificando em nós, para que nós possamos comunicar bondade, para que nós possamos comunicar fé, para que nós possamos comunicar amor, para que nós possamos exercer misericórdia, temperança e domínio próprio. Venha, Espírito Santo, sobre o Teu povo, vem, Espírito Santo, sobre os Teus filhos e nos conduza a um lugar de constante transformação, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti.